Em julho deste ano, a cidade de Canarana foi palco de um crime brutal que deixou a comunidade em choque. Um bebê de apenas 7 meses perdeu a vida após sofrer abuso sexual e ser arremessado contra a parede 4 vezes pelo próprio pai. A tragédia ocorreu nesta residência, localizada no bairro Morada do Vale. Na terça-feira, a Polícia Judiciária Civil, em conjunto com a Perícia Oficial e Identificação Técnica Politec, realizou a reconstituição do crime. A ação visa esclarecer os detalhes do ocorrido e reforçar as provas contra o suspeito, que se encontra preso desde então. Conforme o delegado responsável pelo caso, Dr. Flávio Leonardo, a reconstituição é um passo importante na investigação, permitindo que os peritos e investigadores revivam os momentos que antecederam a morte do bebê, buscando entender a dinâmica dos fatos e coletar novas evidências que possam auxiliar no processo judicial. Realizamos hoje uma etapa crucial na investigação, envolvendo aí o triste caso do pai, né, que é suspeito de abusar e matar o filho de 7 meses de idade. Então, a reprodução simulada foi feita com todo o rigor técnico e seriedade que o caso requer. Lembrando que a reprodução simulada dos fatos, popularmente conhecida como reconstituição, é um instrumento extremamente importante dentro da investigação policial. Ela tem como objetivo analisar, verificar a compatibilidade entre as versões apresentadas pelos envolvidos e os indícios colhidos durante as investigações. Então, nesse caso em específico, foi feita a reconstrução de todo o cenário que antecedeu esse trágico evento. Então, a reconstituição, como eu falei, é um importante instrumento para analisar as circunstâncias em que o fato ocorreu, de forma a fortalecer os elementos probatórios, possibilitando que o judiciário venha analisar o caso de forma clara e precisa, podendo proferir uma decisão com segurança. Analisando, reconstruindo os detalhes dos fatos, é possível verificar as divergências, analisando se os fatos ocorreram como o suspeito confessou e se está de acordo com os elementos que foram colhidos. Isso reforçando a importância da investigação bem feita, de forma a demonstrar como o fato realmente ocorreu, buscando dessa forma que o caso seja analisado de forma justa. Doutor, falando legalmente, o suspeito em si, ele usou dessa maneira o porquê, a motivação de toda essa ocorrência? Então, ele, em que pese tenha confessado a prática do abuso sexual, bem como da execução do homicídio, ele acabou afirmando que não lembraria exatamente o porquê teria cometido estupro. Ele foi questionado a respeito se ele sentiu algum desejo sexual pela criança. Ele acabou falando que não se recordava do que ele realmente estava sentindo. E na questão do homicídio, ele acabou confessando que teria sentido... Ele queria fazer a criança para chorar, estava nervoso. Então, ficou claro ali que ele assumiu o risco de matar a criança, né? Ele agiu com dolo de matar, realmente. Nós acabamos sanando algumas dúvidas, que inicialmente ele teria narrado que teria, após o cometimento do abuso sexual, ele teria retornado ao quarto, pegado a criança em seu colo, a erguido na altura aproximadamente da sua cabeça, cerca de 1,70 m, 1,75 m, e a soltado sobre a base de uma cama. Essa base ela é de madeira, mas possui uma pequena camada de espuma. Analisando posteriormente, inclusive com o auxílio dos peritos da Politec, verificamos que essa conduta seria incompatível com as lesões provocadas no crânio da criança. Isso porque, segundo o laudo necroscópico, a criança apresentava uma rachadura no crânio. Então, esse ponto foi questionado aqui durante a reprodução. Ele acabou
retificando, né, confessando o que de fato teria ocorrido. Então, na verdade, ele apenas não soltou a criança na cama. Ele a lançou sobre a parede, de forma que ela veio a bater com a cabeça diretamente na parede, aproximadamente por 4 vezes. Então, essa conduta, sim, pelo que verificamos com a perícia, seria compatível com a lesão apresentada no crânio da criança. Nós conversamos com ele e com os vizinhos. Quando ele viu que a criança parou de respirar e começou a ficar com a coloração azulada, segundo ele tentou fazer uma massagem cardiorrespiratória na criança, mas a criança aparentemente estaria agonizando. Ele correu no vizinho. O vizinho, nós ouvimos em depoimento, ele acabou narrando que a criança aparentemente estava viva. Ela apresentava sinais de que aparentemente estaria agonizando. No hospital, também ouvimos o médico que fez o primeiro atendimento. Ele, aparentemente, segundo a sua versão, a criança deu entrada no hospital apresentando morte cerebral. Ele fez o exame clínico e fez já inicialmente essa constatação, embora ainda estivesse respirando. E após alguns minutos a criança veio a entrar em óbito. Doutor Flávio Leonardo, e a partir de agora os próximos trâmites judiciais? Bom, o inquérito já foi concluído. Ele foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável e de homicídio qualificado pelo motivo fútil e por meio cruel. E isso porque como ele confessou que teria realizado a conduta pela criança estar chorando, e o meio utilizado se caracteriza como meio cruel. Então o relatório já foi concluído e encaminhado para o Ministério Público. Antes da conclusão do inquérito, esse exame já tinha sido solicitado, o exame da reprodução, e foi realizado na data de hoje. Então ele será juntado ao processo. Então agora o Ministério Público analisará todos os elementos que constam no inquérito policial e verificará se já tem condições de oferecer a denúncia para dar início à fase processual do caso. Esse suspeito já teria alguma passagem junto à polícia, alguma coisa assim nesse sentido? Bom, pelo que consta, ele não tem antecedente e nunca tinha tido problema com a justiça antes desse fato. Doutor, durante toda essa sua carreira e tal, o senhor já teria passado por um momento tão de tristeza, não só para os povos indígenas, como também aí para a comunidade de Canarana? Bom, esse caso foi um dos casos mais tristes que eu peguei, envolvendo estupro de vulnerável e morte, embora já tenha atendido alguns outros casos anteriormente. Mas esse foi um caso muito triste e acredito que um dos piores que eu atendi durante a minha carreira como delegado de polícia.